Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos dar continuidade nessa linha de raciocínio do projeto de iluminação, mas visualizar algumas relações que estão atreladas ao projeto, tanto externas quanto internas. Vamos conhecer duas ferramentas que eu acho interessante da gente observar, tá? Para que a gente possa registrar algumas informações, saber exatamente o que o projeto já está nos dando de informação, para que a gente possa projetar com segurança aí a parte da iluminação, que é o que nos interessa. Esse é o momento em que a gente vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça e nós vamos, na verdade, começar a pensar no conceito do projeto de iluminação. E quando a gente fala de conceito de projeto, tá? Estamos também falando de como a gente vai desenhar a luz dentro do nosso projeto, tá? Ou seja, é olhar para os nossos ambientes e ver qual é a sensação que a luz vai proporcionar ao usuário. Qual será a quantidade de luz nos ambientes? Qual será a intensidade de luz nas atividades? Ou seja, essas questões e muitas outras que estão relacionados ao projeto de iluminação. E isso tem a ver com algumas condicionantes que todo projeto nos dá. Vamos entender um pouquinho o que seriam as condicionantes gerais de um projeto. Então, condicionantes são os primeiros fatores a serem analisados no início do processo projetual, pois elas impõem condições. Não adianta eu pegar um projeto e já ir direto para a parte, né, da distribuição das luminárias sem eu antes analisar tudo que está atrelado ao projeto. Essas condicionantes, a gente vai ver que elas podem ser físicas, que elas podem ser locais e que elas podem ser legais. Então, nada mais é que conhecer ou olhar para o seu projeto, né, para o nosso projeto, mas também olhar para o entorno. Olhar para essas informações que muitas vezes não são ditas, mas que precisam ser observadas por nós que vamos projetar. Das condicionantes físicas, o que é interessante ter muito claro? Que são os aspectos naturais e construídos que envolvem o terreno, como as condições climáticas, a questão da topografia, a questão da vegetação, a questão de construções existentes ali próximo, porque tudo isso vai nos trazer a informação sobre a iluminação natural que este edifício que a gente vai projetar, né, nessa parte de interiores, já tem de forma gratuita. O que já está entrando de iluminação? Então, eu preciso ter essa percepção para que eu possa saber o quanto eu preciso completar com a iluminação artificial ou a iluminação elétrica, como você preferir. Das condicionantes locais, são o que? As características e as atividades existentes no entorno. Então, a gente vai olhar para a questão da infraestrutura, dos equipamentos existentes, da função do espaço, e assim como outras informações relacionadas às questões locais, né, vão fazer com que a gente comece já a pensar em quais luminárias, por exemplo, podem ser interessantes para este projeto. Se eu não sei qual é a função desse ambiente, por exemplo, eu não sei qual sistema eu vou partir ali para começar o meu conceito. Se eu vou propor uma iluminação geral, se eu vou propor uma iluminação de destaque, se eu vou propor uma iluminação indireta. Quando eu sei que esse ambiente será de relaxamento, de descanso, de repouso, tá? De receber às vezes as pessoas, o meu projeto de iluminação ele vai ser direcionado para que a iluminação seja mais acolhedora, possa colocar, por exemplo, uma iluminação indireta, uma iluminação às vezes de destaque, uma iluminação ali decorativa, algo que possa ajudar nesta atmosfera daquele ambiente. As condicionantes legais estão relacionadas à legislação, como normas, manuais e qualquer outros documentos que norteiem os projetos.
tá? E existem projetos que vão exigir que a gente, na verdade, respeite essas informações e analise de forma criteriosa, ou seja, que vão nos dar diretrizes de projeto, né? Normalmente elas nos dão valores mínimos, o suficiente para a gente entender que menos que aquilo a gente não pode projetar, mas que mais que aquelas informações que estão ali sendo sugeridas a gente pode, tá? É onde a gente começa a entender qual é a função, qual é o período em que vai ser usado, qual é o público que vai estar ali naquele ambiente, e aí a gente vai encontrando, né, as melhores respostas para este projeto. Outra ferramenta que eu acho interessante de a gente aproveitar essa questão aí de condicionantes é a gente fazer uma análise SWOT deste projeto em que a gente está desenvolvendo nesse momento. Análise SWOT, ela é um conceito que vem da área da administração, mas que a gente pode trazer para os projetos de iluminação sem problema nenhum, que só vem a agregar valor. Por que agregar valor? Porque vai nos ajudar a analisar algumas informações para que a gente possa tirar o melhor proveito daquilo que a gente tem em mãos. Quando a gente fala de fatores positivos, a gente está falando o quê? Tá? A gente está falando de fatores que são observados tanto internos quanto externos do nosso projeto. Então, nos fatores internos, a gente vai ter a possibilidade de observar quais são as nossas forças e nos fatores externos, quais são as nossas oportunidades, porque nós estamos falando de fatores positivos. Quando a gente vai tentar observar se o nosso projeto tem fatores negativos, a gente vai olhar para o lado de dentro dele e vai ver se ele tem alguma fraqueza e para o lado externo se ele tem alguma ameaça. Então, como assim? Vamos pegar como exemplo um projeto de comercial de uma loja. Se ela é de rua, ela vai me trazer algumas informações que são diferentes se ela for uma loja de galeria e que são diferentes se ela for uma loja de shopping. Vamos analisar então uma situação de loja de shopping. De forma rápida, uma vitrine. Quando a gente olha para fatores positivos, tá, e fatores externos, a gente pode ter, por exemplo, uma oportunidade. Por quê? Porque se eu estou introduzindo um projeto dentro de um shopping, provavelmente eu já tenho projetos existentes. Então eu posso observar esses projetos existentes, né, as lojas ao lado, e eu observar, por exemplo, como que é a vitrine deste lado. Como que é o projeto de iluminação da vitrine deste lado? E de que forma o meu projeto pode se diferenciar destas duas que já existem? Porque isso com certeza vai nos ajudar nas escolhas que a gente vai ter que fazer quando a gente de fato for pensar no que a gente mais quer, no projeto de iluminação, tá certo? Espero ter ajudado nessas duas linhas de raciocínio, ainda né, macro, mas muito importante dentro do projeto de iluminação para que a gente possa ir analisando essas relações que existem ao entorno e que todo o projeto já nos dá de presente, sejam informações boas ou informações ruins, e que a gente precisa saber trabalhar com elas. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.